O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a analisar o orçamento regional e esta é uma primeira comunicação sobre aquilo que achamos do orçamento. É obviamente ainda uma comunicação mais geral, mas que já nos permite ter uma análise daquilo que é este orçamento. A primeira observação que nós podemos fazer é aqueles que acompanham aquilo que tem sido os exercícios orçamentais anteriores, e nomeadamente os exercícios orçamentais também nacionais, compreendem que este é um orçamento de um governo que é uma espécie de vassalo do Governo da República, porque é um orçamento sem critério próprio, sem orientação própria, tendo em conta as especificidades regionais, e que se limita a aplicar austeridade em cima da austeridade e fazer pior do que fez o Governo da República, que é praticamente meter, como se costuma dizer, toda a carne no assador, ou seja, nós estamos perante um orçamento que aumenta impostos de forma significativa, e esta tem sido a prática desde 2012 com a aplicação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, que reduz a despesa sem critério e que, naturalmente, com isto mantém algumas despesas, como seja o caso das PPPs, que estão a afogar, digamos assim, as famílias e as empresas. E, portanto, este orçamento, do nosso ponto de vista, não salvaguarda o interesse regional, não salvaguarda o interesse dos madeirenses. E o que nós precisávamos é um orçamento que aplicasse rigor das contas públicas, naturalmente, que tivesse essa atenção, mas que tivesse também atenção num novo projeto para a região autónoma da Madeira, de uma alteração estratégica para a Madeira, e essa alteração estratégica não está de maneira nenhuma plasmada neste orçamento. Algumas notas que nos preocupam, que julgo serem relevantes, por exemplo, entre 2013 e 2015, os madeirenses já pagaram só de juros, não estamos a falar de amortizações de dívida, estamos a falar de juros, já pagaram mais de 750 milhões de euros de juros e encargos. Estamos a falar de uma verba astronómica, tendo em conta aquilo que é a dimensão do orçamento regional. Estamos a falar num orçamento, mais de metade de um orçamento regional nos últimos 3 anos foi para pagar juros. Uma outra nota preocupante, numa economia que depende basicamente, ou dependeu sempre nos últimos 12 anos do investimento público, corresponde no PIB a cerca de 15% do investimento público, nós tivemos uma redução de 390% do investimento público desde 2012. Isto é sintomático para perceber o problema em que a Madeira está submetido, porque tendo em conta que 15% do PIB é do investimento público, esta redução de 390% torna as questões muito mais complicadas. Por outro lado, nós continuamos a dizer que é fundamental ter atenção nesta altura de crise àquilo que nos parece evidente que são as questões sociais e as funções sociais. Ora, este orçamento tem uma redução de 43 milhões das funções sociais, quando nós esperávamos naturalmente um reforço do investimento nas funções sociais, o que verificamos é uma redução desse investimento nas funções sociais. Ora, isto é contraditório à situação da região autónoma da Madeira e nós consideramos que este não é o caminho, de facto, que nós temos que, de alguma forma, avançar. E, portanto, digamos que o Governo Regional está, de facto, a cavalgar a austeridade, está a cavalgar a austeridade que aceitou quando aprovou o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, e sobre isso queria lembrar que em 2012, e faço agora uma pequena síntese daquilo que aconteceu em termos de austeridade, em 2012 o Governo Regional aplicou na região autónoma da Madeira, logo da primeira vez, cerca de 680 milhões de euros de austeridade. Em 2013 o Governo Regional manteve estes 680 milhões e ainda acrescentou mais 62,7 milhões de euros de austeridade. Em 2014, o Governo manteve todos os sacrifícios e toda a austeridade que tinha feito em 2012 e em 2013 e acrescentou mais 145 milhões de euros de austeridade. E em 2015, agora, este ano, para o ano que vem, quando nós esperávamos que, perante os sinais, perante um discurso otimista que nós temos vindo a assistir de parte do Governo, irrealista, é verdade, paradoxal, demagógico, mas que se devia traduzir em alterações, o que se vê é que em 2015 o Governo não só mantém toda a austeridade que já referi até agora, portanto, os 680 milhões começou em 2012, que acrescentou mais 62, mais 145, como agora acrescenta mais 58,2 milhões de euros de austeridade. A austeridade não para, está a ser cavalgada por este Governo de forma imparável e os madeirenses estão cada vez, obviamente, mais pobres, por um lado, as empresas com mais dificuldades e o futuro e a esperança, que é provavelmente a coisa mais importante nestes dias, o Governo não é capaz de dar, e este orçamento, é obviamente uma desilusão e não traz nada de novo àquilo que nós tínhamos expectativas. E, portanto, para nós estamos perante um orçamento que exige uma alteração profunda, ou então será mais uma pedrada naquilo que é a esperança dos madeirenses.
Este orçamento poderá ser só para meio ano, porque em princípio poderá haver eleições antes do verão. Isto é um orçamento que já pensa nisso? Não, repare, este orçamento inclui coisas que de facto, e como o Jorge acabou de dizer, inclui matérias que demonstram a falta de consciência do Governo relativamente à situação da Madeira. E uma delas tem a ver precisamente com isso. Por exemplo, o orçamento prevê privatização dos Horais do Funchal. Ora, neste momento nós nem sequer conhecemos o caderno de encargos da privatização dos Horais do Funchal, por exemplo, não conhecemos. Do ponto de vista político, como é que se pode imaginar, como é que se pode sequer aceitar que um Governo que está de saída, claramente, como todos nós sabemos, que está numa crise interna tremenda no partido que o sustenta, tem o desplante, que é mesmo assim, de apresentar medidas com esta dimensão, quando todos sabemos que a maior parte dos partidos, que eventualmente até poderão assumir o governo nos próximos tempos, estão absolutamente contra esta privatização. E, portanto, há aqui, de facto, da parte do governo, como diz o Jorge bem, eu diria, uma ousadia inadmissível de incluir neste orçamento matérias que não têm legitimidade sequer de as fazer. E, portanto, isto é de facto muito grave do nosso ponto de vista e deveria merecer da parte do Governo uma contenção. E, portanto, este orçamento, provavelmente o que vai acontecer é, a haver eleições, como parece que tudo aponta para isso, que haja imediatamente um orçamento ratificativo logo a seguir às eleições, porque não acreditamos que este orçamento possa sequer ser executado. Ou seja, se o PS ganhar eleições, como esperamos, naturalmente que a primeira medida que tomaremos é um orçamento ratificativo para alterar em profundidade aquilo que são as linhas principais deste orçamento apresentado pelo PSD.